Esse é o TP2 da disciplina de Hidrologia 2, ministrada pelo professor Eduardo Mário Mediondo, dos alunos Caio Augusto Carvalho Bastos e Ettore Iacobucci. Para o desenvolvimento do trabalho, responderemos a seguinte reflexão: qual é a relevância para um futuro de sucesso em engenharia ao se usufruir das contribuições do relatório anual do IPCC, AR 2023, sob o contexto atual local, considerando enfoques nos subtemas ecossistemas e biodiversidade, segurança alimentar e florestas e desenvolvimento climático resiliente. No subtema de ecossistemas e biodiversidade, o relatório anual apresenta diversas informações relativas às mudanças climáticas e como elas vêm alterando os ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce ao redor do mundo, impactando tanto os animais que os habitam quanto os próprios humanos. Além disso, são apresentadas diversas informações um tanto interessantes, como, por exemplo, a informação de que alguns eventos extremos já emergiram durante o ano de 2023 e excedem as projeções globais feitas para o ano de 2100, ou seja, eventos que eram esperados e as suas consequências, por lógica direta, para o ano de 2100 já podem ser vistos durante esse ano, que é assustador e muito alarmante. Além disso, alguns ecossistemas e seus habitantes não estão conseguindo se adaptar a essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, causando danos irreversíveis aos ecossistemas e às populações que os habitam. Como apresentado no relatório anual, as ações antrópicas, ou seja, aquelas realizadas pelo homem, têm fortes relações com a frequência e a magnitude de eventos extremos observados. Durante o ano de 2023, foi muito notável a mudança abrupta de temperatura em diversas cidades brasileiras, assim como enchentes, tanto no Brasil quanto em outros países pelo mundo. Como o próprio relatório apresenta, esses eventos de magnitudes e frequências extremas não são exclusivos desse ano, são uma tendência já sendo observada. Nesse slide apresentamos algumas notícias, algumas mais atuais do próprio ano de 2023 e algumas um pouco mais antigas, como esse exemplo de chuvas que causaram enchentes severas no Oriente Médio e no deserto da Jordânia no ano de 2013. Um terço do Paquistão foi submerso pelas piores inundações da história do país em setembro de 2022. O número de dias com ondas de calor aumentou 642% em 60 anos no Brasil, de acordo com um estudo realizado em novembro de 2023. As mudanças climáticas estão causando calor e incêndios na Europa, uma notícia de agosto desse ano. O recente aquecimento dos oceanos está alarmando os cientistas, uma notícia de abril de 2023. E chuvas intensas deixam cidades alagadas no sul do Brasil. Evento esse que ocorreu no meio desse ano. Então, como o próprio relatório diz, é uma tendência que vem sendo observada e que durante o ano de 2023 foi acentuada. Como dito anteriormente, as ações antrópicas estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos extremos, colocando em risco diversas espécies e ecossistemas, como já pôde ser observado ao notar-se que comunidades humanas, especialmente as indígenas e aquelas que dependem mais diretamente do ambiente para sustento e subsistência, já estão sendo negativamente impactadas pelas perdas dos ecossistemas, pela substituição de espécies endêmicas e as mudanças de regimes no mar e em terra. Ou seja, as ações dos seres humanos estão impactando diretamente os seres humanos e não só pontos exclusivos do ecossistema. E no fundo é o que um ecossistema é, uma teia muito complexa de diversas relações. Qualquer ponto que é atingido nessa teia de relações sempre acaba atingindo outras relações. Então o ser humano ele não está isolado e distante de qualquer dano. As nossas ações vão, uma hora ou outra, nos atingir, e elas já estão nos atingindo gravemente. E qual seria o impacto da engenharia civil na poluição? A extração de matéria-prima e fabricação de materiais, a execução das obras e disposição e gerenciamento de resíduos e, principalmente, a emissão de gás carbônico na produção de cimento, em que para se produzir 1 tonelada de cimento se emitem, em média, 600 kg de gás carbônico no Brasil, 900 kg no mundo. Como é apresentado na primeira notícia, de outubro de 2021, o concreto é o terceiro maior emissor mundial de gases do efeito estufa. E como é apresentado na notícia de junho de 2010, da Câmara dos Deputados, em uma reportagem especial, a construção civil é campeã em poluição ambiental no Brasil. Desse modo,
A engenharia civil e as suas áreas são responsáveis por uma parcela da poluição. E buscar soluções mais sustentáveis, tanto para o descarte de materiais quanto para soluções construtivas, se mostra necessário. Desse modo, podemos concluir que o setor da engenharia civil é responsável por considerável parcela de poluição, tanto na retirada de matérias-primas do meio ambiente quanto na posterior deposição dos resíduos gerados em obra. Portanto, popularizar métodos construtivos mais sustentáveis, como estruturas em madeira, e criar legislações que de fato fiscalizem a produção e descarte de resíduos se mostra essencial para um desenvolvimento mais sustentável, visando cada vez mais diminuir a participação da engenharia civil na poluição do meio ambiente. Retornando ao tema de estrutura de madeira, além de reduzir o consumo de concreto, evitando emissões de gases poluentes, a madeira é responsável por sequestrar carbono presente na atmosfera. Foram feitas algumas estimativas de carbono sequestrado em estrutura de madeira, e aproximadamente 323 kg de gás carbônico são sequestrados por metro cúbico de pinus estrutural e 340 kg por metro cúbico de eucalipto estrutural. Valores, é claro, aproximados. Apresentamos agora dois exemplos de sucesso da empregabilidade de estruturas em madeira. O primeiro exemplo, Ascent, nos Estados Unidos, é um edifício de 86 metros de altura localizado em Wisconsin, projetado completamente em madeira laminada cruzada e colada, apenas com suas fundações e bases em concreto. Os 25 andares desse edifício abrigam apartamentos luxuosos e espaços comerciais. E o segundo exemplo, na Noruega, é um edifício de 84 metros e meio de altura, localizado na zona industrial dessa cidade aí, que eu não sei dizer o nome. E ele é basicamente composto por colunas de MLC e todo o seu processamento é feito em madeira. Basicamente, então, a gente pode ver que há muito sucesso na empregabilidade de estruturas de madeira e elas são responsáveis por diminuir consideravelmente a emissão de gás carbônico. Ainda são capazes de retirar gás carbônico da atmosfera. Então, elas são uma solução muito viável para reduzir a poluição. Para a segunda parte desse trabalho prático 2, precisamos discutir sobre a segurança alimentar e florestas. O relatório anual do IPCC divide esse subtópico em 6 parágrafos. O primeiro parágrafo trata sobre as mudanças climáticas e como elas estão causando um estresse no sistema alimentar e nas florestas. Esse estresse acaba afetando os meios de subsistência e, consequentemente, provocando insegurança alimentar em milhares de pessoas. Essa mudança afeta todo o globo. No entanto, as pessoas que vivem em médias e baixas latitudes estão mais suscetíveis a sofrer as consequências. Isso ocorre pois essas regiões acabam sofrendo mais com as condições climáticas extremas, estando mais expostas a alta temperatura e grande período de seca. Outro motivo para que essas regiões sofram mais com as mudanças climáticas é que nessas latitudes existem muitos povos com poucos recursos financeiros e, consequentemente, eles apresentam bastante dificuldade na adaptação dessas mudanças climáticas. Já o segundo parágrafo trata sobre como as mudanças climáticas estão afetando a agricultura, silvicultura e pesca. A produtividade da agricultura está sendo muito afetada em decorrência do aquecimento global, da grande quantidade de ozônio superficial e do aumento da presença do gás metano na atmosfera. Essa alteração afeta o crescimento, o desenvolvimento e a colheita das espécies vegetais. A criação animal também está sendo afetada pela mudança climática induzida pelo homem. O aquecimento global está afetando as pastagens dos animais terrestres e a qualidade do oceano dos animais marinhos. Esse aumento na temperatura está deixando as pastagens muito secas, causando a mortalidade de muitos animais terrestres. Além disso, segundo um relatório do IPCC, o aquecimento do oceano reduziu os rendimentos de algumas espécies de peixes selvagens em 4,1% entre 1930 e 2010. Outro problema causado nas águas marinhas é a acidificação devido à grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. O terceiro parágrafo é um complemento do segundo e fala sobre os impactos das mudanças climáticas na insegurança alimentar. Fazendo um paralelo com o nosso país, as alterações do clima afetam diretamente a alimentação dos brasileiros. De acordo com um artigo publicado em fevereiro desse ano no site da Câmara dos Deputados, o IBGE realizou um levantamento
que aponta que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são provenientes de agricultura familiar. Por ser um modo de cultivo com baixo investimento e não muito mecanizado como o agronegócio, a agricultura familiar sofre bastante com as mudanças climáticas. As altas temperaturas e os grandes períodos de seca são os principais responsáveis pela diminuição da produtividade e rendimento das colheitas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, até 2030 o Brasil precisa aumentar em 35% a produção de alimentos. Essa tarefa não será fácil, considerando as alterações do clima causadas pelo homem. O quarto parágrafo continua a discussão sobre a insegurança alimentar, porém com foco em regiões carentes, como a África subsaariana, Ásia, América Central e América do Sul, além de regiões isoladas, como pequenas ilhas e o Ártico, que estão mais suscetíveis a sofrerem com a falta de alimentos. Esse parágrafo fala também sobre como o El Niño, que ocorre no Oceano Pacífico, causou uma seca entre 2015 e 2016, não só na América, como também em algumas regiões da África. Com isso, podemos concluir que o mundo todo está sujeito a sofrer consequência negativa das alterações climáticas. O quinto parágrafo traz uma discussão sobre como a elevação da temperatura e da umidade permitem a proliferação de fungos toxigênicos em culturas alimentares. Esse tipo de fungo é capaz de liberar toxinas nos alimentos, causando intoxicação alimentar, danos ao fígado e problemas neurológicos quando ingeridos pelo ser humano. Essa parte do relatório do IPCC fala também sobre os riscos de proliferação de algas nocivas e doenças transmitidas pela água, e como esses problemas afetam as comunidades indígenas. Esse tema interessa muito ao nosso país, pois, segundo o censo de 2022 do IBGE, o Brasil possui aproximadamente 1,7 milhão de indígenas, e muitos deles vivem em sociedades isoladas, sem acesso a tratamento de água, ficando expostos a essas doenças transmitidas pela água. Além disso, os indígenas que vivem isolados também estão sujeitos à insegurança alimentar, pois apresentam restrições ao acesso a recursos e possuem seu território constantemente ameaçado por empresas que buscam exploração no local. O sexto parágrafo é um complemento do parágrafo anterior. Nele é discutido como alguns grupos estão mais vulneráveis à insegurança alimentar. No Brasil, mais de 70 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar e mais de 20 milhões de pessoas não têm o que comer, segundo a ONU. A fome no Brasil não é homogênea. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a rede Pensan, a fome é concentrada nas regiões norte e nordeste do país, onde mais de 20% dos residentes estão no mapa da fome. Além disso, segundo a mesma fonte, os negros são mais afetados por esse problema. A insegurança alimentar afeta quase um terço dos negros do nosso país. Encerramos aqui a apresentação desse seminário Trabalho Prático 2 da disciplina SHS 0412 Hidrologia 2 do segundo semestre de 2023, ministrada pelos professores Jamil Alexandre e Eduardo Mário Mendiondo na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. A elaboração e apresentação desse trabalho foi feita por Caio Augusto Carvalho Bastos e Héctor Iacobucci, alunos do sexto semestre do curso de Engenharia Civil.